E aí, gente linda! Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Bom, meu nome é Bruna e eu sou professora da classe de juvenis junto com a Babi, Mai Dupla. Eu tô aqui hoje pra gente falar do estudo 21 da revista, né? É sempre bom lembrar que a gente tem estudado ao longo da revista histórias de homens e mulheres inspiradoras. Mas nesses três últimos estudos, nós vamos falar sobre temas específicos. O título da lição de hoje, por exemplo, é Natureza, contemplar e preservar. E aí nas duas últimas a gente vai falar também sobre preconceito, racismo e na última, se eu não me engano, é sobre as escrituras. Então, bora animar aí? Bora pra aula! Muito bem, galerinha. Então, se a gente olhar, por exemplo, lá para Gênesis, né, para o começo de todas as coisas, a gente vai ver Deus criando tudo, inclusive o jardim. E depois Deus cria o homem e coloca o homem neste jardim para que o homem pudesse governar, comandar tudo ali e também pudesse desfrutar de todas as coisas daquele jardim. Então, desde o princípio, a natureza e o ser humano foram criados, né, com essa conexão. Se a gente também olhar lá para os primeiros povos, as primeiras pessoas que habitaram o nosso planeta, a gente vai perceber que era uma sociedade que era coletora de alimentos, né? Eles eram basicamente coletores de alimentos e caçadores, ou seja, a relação que eles tinham com o nosso planeta não era uma relação de exploração no sentido de ganhar dinheiro, de desmatar, não. Eles realmente precisavam ali da terra, da natureza, para a sobrevivência. Por quê? Porque era dela que viria o abrigo e o alimento. Então o homem precisava cultivar, ele não tinha outra opção senão cultivar a terra. Por outro lado, galerinha, o avanço da sociedade, né, o processo de urbanização, tudo o que foi acontecendo ao longo do tempo fez com que o homem, de algum modo, fosse perdendo o contato mais direto que ele tinha com a natureza. Então, por exemplo, hoje, se a gente olhar pra gente, especialmente vocês, a gente vive numa cidade grande, a gente vive em São Paulo. É basicamente tudo cinza, né? Um mundo feito de concreto. A gente não tem tanta área verde assim como as pessoas que moram no campo, por exemplo. Então, a nossa relação acaba sendo um pouco diferente também por conta disso, né? E muitas vezes para essas pessoas estar em contato com a natureza, estar perto da natureza, se tornou uma forma de lazer. Como a gente fala de vez em quando, hoje eu quero estar perto da natureza, vamos pro parque, vamos para algum lugar que tem área verde. Então assim, não é algo comum na nossa cidade, né? É algo um pouco mais relacionado ao lazer. E claro, há também aquelas pessoas que não gostam da natureza, né? Que para elas a natureza às vezes é uma coisa parada, é um negócio monótono de tipo, tá, e aí? Só isso? Ou até mesmo pelo fato dos insetos, dos bichinhos, né? Acho que vocês já devem ter visto. Eu não gosto de natureza porque tem muito bichinho, tem muito inseto e blá blá blá. Mas, independente de tudo isso, pessoas que gostem ou não da natureza, a gente sabe que o Senhor se agrada dela, porque o Senhor criou todas as coisas, inclusive a natureza. E quando a gente olha para a Bíblia, por exemplo, a gente percebe que a própria Bíblia aponta um outro caminho em relação à natureza. Nos textos bíblicos, por exemplo, a gente sempre vê que a própria natureza, ela proclama, ela anuncia os feitos de Deus, né? Então, se você olhar principalmente para os salmos, você vai ver os salmistas descrevendo as poesias e eles estão muitas vezes encantados, maravilhados, porque eles conseguem perceber que a própria natureza, a criação, anuncia e revela também o próprio Deus. E se a própria natureza reflete então a glória, o poder, a soberania de Deus, é claro que de algum modo ele se importaria com ela. E a Bíblia não é um livro alheio a isso, não. A gente às vezes pensa que, falar de preservação da natureza, a gente às vezes está cansado de ouvir, porque desde criança, né, muitas vezes a gente aprende isso na escola e o pessoal tá o tempo todo falando na televisão, existem campanhas de conscientização e, claro, isso é muito importante, isso precisa acontecer, mas a gente também precisa assumir nossa responsabilidade e levar a sério. E o próprio Deus, ele se importa com a natureza, tanto que o texto que a gente vai ler tá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 20, a gente vai ler do versículo 19 até o 20. E o livro de Deuteronômio, gente, ele é um livro de instruções para o povo, né? Então, aqui na revista diz que ele reúne leis e orientações sobre os diferentes aspectos da vida humana e, dentre eles, o cuidado para a preservação da terra e dos animais.
Pensando nisso, então, galerinha, a gente pode fazer a leitura do texto que está lá em Deuteronômio, como eu disse, capítulo 20, a gente vai ler do versículo 19 até o 20, que diz assim: Pode acontecer que vocês fiquem cercando uma cidade muito tempo e que demorem a conquistá-la. Nesse caso, não derrubem as árvores frutíferas que houver ali. Comam dos frutos, mas não cortem as árvores. Será que elas são seus inimigos para que vocês a destruam? Bom, lindezas, então o texto que a gente acabou de ler faz, na verdade, parte de um bloco em que Deus estava dando instruções para o povo de como eles deviam proceder, como eles deviam se comportar na guerra. E, dentre estas ordens, né, uma coisa que Deus destaca, que foi o que a gente acabou de ler, é que o povo não derrubassem as árvores frutíferas, mas, pelo contrário, que eles pudessem se alimentar delas. Além disso, pessoal, nesse livro que a gente lê um trechinho, Deuteronômio, há também outras regras, outras orientações para o povo de Deus que refletem, de certo modo, a preocupação com a natureza. Por exemplo, a questão do saneamento básico. Os soldados daquela época deviam ter ali entre os pertences deles, né, sempre um pedacinho de pau. Porque quando eles quisessem evacuar, ou seja, fazer o número 2, eles poderiam enterrar as fezes. Há também orientações para que existisse então, né, a preservação dos animais e a perpetuação da espécie. Por exemplo, quando as pessoas encontrassem um animal abandonado, elas não deveriam deixar o animalzinho abandonado. E caso elas também encontrassem um ninho de pássaros, elas poderiam pegar os filhotes, mas elas não poderiam pegar a mãe. Por quê? Porque se elas pegassem a mãe, isso faria com que a espécie não se reproduzisse novamente. E aí, gente, é claro que algumas dessas regrinhas que nós falamos aqui não se aplicam à nossa realidade hoje. Por quê? Porque foram regras dadas para um povo específico, num tempo específico, dentro de um contexto específico. Mas, independente disso tudo, a questão de preservar, cuidar da natureza ainda é válida e sempre será. E a gente precisa se preocupar com isso, né? Porque a gente está no mundo e a gente desfruta do mundo e a gente precisa da natureza, a gente precisa dos recursos que ela oferece. Então a gente também precisa ter a preocupação de cuidar, principalmente daquilo que Deus fez, né? Daquilo que também que proclama e revela a glória de Deus. E aí pensando nisso, então, lá na seção do Inspirando a Vida da Gente, como é que a natureza nos inspira? E o que a gente aprende e como é que a gente pode contribuir? Vamos dar uma olhada nos tópicos. Muito bem, pessoal. Então, assim, há diversas maneiras da gente se aproximar, da gente contemplar aquilo que Deus criou. O primeiro tópico da revista destacado, então, é contemplar a natureza. Você contempla a natureza? Você gosta disso? Você gosta de observar a criação de Deus? Porque eu, por exemplo, sou meio besta. Eu fico encantada. Por quê? Porque eu amo a natureza, gente, sério. Eu realmente vejo na natureza o poder e a criação de Deus, né? Porque, cara, existem milhares e milhares de espécies de animais, milhares e milhares de flores, de plantas, de árvores, e cada uma é de um jeito, cada uma tem ali a sua particularidade. É tudo tão bonito e tudo funciona de um modo ajustado, alinhado. Então, assim, é sensacional. É impossível, no meu caso, não olhar para a natureza e ver que existe um Deus. Para mim, isso não existe, porque para mim, Deus é revelado muito claro na natureza. E aí, como eu disse, contemplar não é algo rápido, né? Que você olha rapidinho e fala, ah, bonito, gostei, legal. Não. Contemplar é como se você olhasse aquilo com atenção mesmo, né? Com um olhar de encantamento, que era também o que os salmistas faziam. Se a gente olhar, por exemplo, a revista destaca aqui alguns exemplos dos salmos, de número 8, 19 e 148, que são exemplos disso, né? Depois vocês podem dar uma olhada, vale a pena. E a gente sabe, então, como eu disse também, que Deus criou o homem e a natureza em unidade, né? Tudo está conectado, tudo está relacionado. E se aproximar da natureza, então, é conhecer um pouco mais sobre o poder de Deus, porque ao contemplar a natureza, a gente também contempla o Criador. E aí, galera, o segundo ponto que a revista destaca é preservar a natureza. Bom, aqui a gente não vai ficar falando de como fazer isso, por quê? Porque é algo que eu já falei, a gente aprende isso muitas vezes desde cedo lá na escola e existem diversas campanhas de conscientização a todo momento. A gente sabe o que a gente precisa fazer,
A gente sabe que a gente não pode contribuir com o desmatamento, não é para jogar lixo nas ruas, não é para jogar lixo nos mares, enfim, ter o cuidado mesmo com a natureza. Mas o que a revista destaca e o que eu achei bastante interessante também é que a gente deve assumir a preservação do meio ambiente como uma forma de adoração a Deus. Por quê? Se você reconhece que aquilo é obra dele, que ele fez todas as coisas, que a gente deve cuidar também, você também está adorando ao Senhor, né? Você está respeitando a criação, aquilo que ele fez, aquilo que manifesta a glória dele, né? Então, a destruição da natureza é uma consequência do pecado e por isso há uma necessidade de arrependimento, conversão e vida santificada, né? Então, quando a gente assume o nosso compromisso diante de Jesus, diante de Deus, a gente também assume um compromisso diante do ambiente que a gente vive, né? E preservar esse ambiente é fundamental. É fundamental para a gente continuar cuidando daquilo que Deus deu para a gente, né? A gente deve cuidar e não destruir, usufruir daquilo de uma forma saudável e não só visando lucro, né? Se a gente olhar para a Amazônia, olha que tristeza, olha quantos desastres ambientais têm acontecido ao longo deste ano, né? As queimadas, enfim, morte dos animais, tudo que aconteceu, isso é muito triste. E a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Você pode falar, ah, mas não fui eu que joguei lixo na rua, ou não fui eu que coloquei fogo naquilo. Sim, mas tudo que acontece tem impacto sobre a minha vida e a tua vida, você tendo contato direto ou não com aquilo. E aí um outro ponto para se destacar também que a gente precisa urgentemente ter é a questão da gente se livrar do hábito consumista, né? Porque não adianta a gente ter um hábito consumista extremamente exagerado. A gente vive numa sociedade que é exageradamente consumista e muitas vezes a gente acaba entrando nesse ciclo e a gente nem se dá conta disso. A gente está ali na mesma velocidade, fazendo o que todo mundo faz e às vezes a gente não para pensar o quão ruim isso tem sido pra gente. Então a gente precisa se conscientizar e pensar, cara, se eu vou comprar tal coisa, é realmente porque eu preciso ou porque eu quero. Não é errado você querer ter uma roupa nova, um sapato novo. Não, cara, isso tranquilo. Só que a gente não pode participar, a gente não pode ser parte da questão do consumo exagerado. Muitas vezes você tem um monte daquilo e você quer mais um simplesmente porque você achou bonito ou porque tá na moda. Mas faz a pergunta pra você, eu realmente preciso disso? Eu realmente preciso? Eu vou usar isso? É uma necessidade? Ou é só porque eu quero mais uma coisa assim? Então a gente precisa pensar nisso. E um hábito que faz muita diferença também na preservação da natureza, né, é evitar adquirir produtos de empresas que não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Por quê? Porque a gente sabe que na produção de uma roupa, de um calçado e de outras coisas, muitos recursos são utilizados, né? Como água, energia, e muitas vezes produzir algo também acaba gerando muito lixo. E o que acontece com esse lixo? Para onde vai esse lixo? Então, buscar ter esse cuidado, né? Aquilo que você consome e da onde você consome. Eu sei que nem sempre a gente vai conseguir entender da onde veio aquilo, vai saber da onde veio aquilo, mas a gente consegue ter essas informações hoje em dia de modo muito mais acessível. Então fica a dica, galera, vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da gente também, vamos cuidar da criação de Deus, porque ele fez isso pra gente e a gente só tem destruído aquilo que ele fez, quando na verdade a gente deve preservar e cuidar. Porque hoje a gente tá aqui, mas amanhã talvez a gente não esteja, só que de qualquer modo, pessoas continuarão, enquanto Jesus não voltar, né? Pessoas continuarão vivendo neste mundo. E o que a gente vai deixar para essas pessoas, né? A gente não pode ser egoísta, a gente tem que pensar num todo e se preocupar realmente, assim como Deus se preocupa. Amém? Muito bem, lindezas, pra gente terminar nossa aulinha de hoje, então, por fim, tem uma frase que eu quero ler pra você que diz assim, ó: a preocupação com a preservação do meio ambiente não deve ser apenas algo como um compromisso escolar, deve ser um compromisso de fé. Lembra que você honra a Deus, você glorifica a Deus quando você se compromete a cuidar daquilo que Ele entregou a você, né? A nós. Então a gente está nesse mundo desfrutando de muitas coisas que Ele fez, que Ele nos deixou. E como é que a gente tem cuidado de tudo isso?
né? Então vamos fazer a nossa parte sim. São com pequenas ações que a gente vai mudando o mundo, a começar pelo nosso ambiente, né? Se cada um fizer a sua parte, como a gente sempre fala, se cada um fizer um pouco, no final aquele pouco vira um muito e todo mundo se ajuda, todo mundo contribui. Fechado, galera? Então que a gente possa ter um olhar diferente agora com a natureza, não só de achar bonitinho, ou talvez se você não goste, mas que você possa que você possa mudar esse olhar e perceber que Deus se manifesta ali também. Amém, galera? Bom, essa foi a aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que a gente realmente possa manifestar isso em ações, em atitudes. Fechado? Bom, eu vou orar com vocês agora e aí a gente termina. Vamos lá então. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela tua criação. Muito obrigada por esta aula. Muito obrigada, Pai, por mostrar o teu cuidado até com os animais, com as plantinhas, Pai, porque tudo foi feito por obra, Pai, das tuas mãos. E o Senhor nos entregou a isso, Pai, com uma missão da gente cuidar, da gente glorificar ao Senhor, cuidando, Pai, preservando aquilo que o Senhor nos entregou. Então coloca em cada um, Pai, a consciência de que não é só uma campanha, não é simplesmente só jogar ou não lixo na rua, Pai, mas é uma questão de fé, Pai, é uma questão de adoração ao Senhor, que a gente possa ter a nossa mente transformada, o nosso coração transformado para a Tua vontade, para entender o Teu propósito, Pai. Eu peço também, Senhor, que o Senhor coloque naquelas pessoas que muitas vezes não gostam da natureza ou veem a natureza somente como um lugar cheio de bichinhos, insetos, algo parado, Pai, que elas possam ver como é lindo, Pai, como é gostoso, como é real, como a gente pode encontrar o Senhor naquele lugar. Obrigada, Senhor, por todos que assistiram essa aula, ou que vão assistir. Cuida de cada um, Pai. Abençoe a nossa semana e fique com cada um, Pai. Em nome de Jesus, amém. É isso, galera. Fire! Lembra que hoje tem o último dia de conferência, não perde. Seja lá presencial ou online com a gente, fechado? Vai ser Fire, é nóis, a gente espera vocês. Tchau!